Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Histórias que se Conectam. Eu sou a Babi, Olá, sou Fabiola Silva. E eu sou Stephanie Moura. com o Delay, e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso episódio. Hoje o nosso tema é mediunidade é superpoder? Tchum, tchum, tchum. Renata, bota aí um negócio de impacto pra gente. Isso, Renata tem que Sim. fazer o shorts desse já, hein? Mediunidade não é superpoder, já vamos começar, né, esse papo hoje, falando sobre essa questão da mediunidade, que muitas pessoas acreditam que isso é algo fora do comum, que isso é algo muito místico, e tudo isso acontece porque a gente, na verdade, não está estudando muito sobre esses temas, mas basicamente o que a gente acredita aqui é que todo mundo é médium, né? Por isso que mediunidade não é superpoder, porque todo mundo é médium em maior ou menor grau. E não é porque uma pessoa tem maior sensibilidade com relação a essa troca, né, espiritual, que necessariamente ela é uma pessoa especial, ou veio ali com uma missão diferenciada. Não necessariamente. Vamos com muita calma para que a gente não se perca nessas histórias que contam para gente. Exatamente. Tô falando isso, né, Babi? Traz o quanto a gente tem ali um propósito dentro da mediunidade e o quanto isso anda com a gente a vida toda, não é? Porque a vida toda a gente tem ali, nem que seja aquela questão que é igual energia, né? Que quando a gente fala para as pessoas que todo mundo sente energia e vibração, e a pessoa fala, não, eu não sinto nada disso, não. Mas aí não tem uma pessoa que às vezes passa perto de alguém e fala, nossa, não foi com a cara da fulana? Meu Hum, santo não bateu. meu santo não bateu com aquela fulana. Tipo, Então, isso é o quê, gente? Isso é as vibrações, isso é mediunidade, porque vibração também é uma sensibilidade energética, né, mediúnica. E, para mim, isso tudo sempre ficou muito claro, porque eu sempre fui uma pessoa conectada, né, com dogmas e tudo mais mediúnicos, então eu sempre tive essa clareza da mediunidade, mas aí eu assumir a minha mediunidade já foi uma outra caminhada bem longa e que, por sinal, sempre me trouxe muitos problemas, né? Então, assim, às vezes a gente vê aí esses grandes nomes como Chico, né, que a gente sempre fala dele, que foi esse exemplo de mediunidade que a gente vê. Eu acho que quando fala em mediunidade, em servir, em cumprir propósito, Chico sempre vem à mente, né? Mas a parte por trás de Chico, a gente só conhece estudando a história dele, né? Vendo a responsabilidade daquele servir, vendo tudo aquilo. Então, quando eu comecei a ser terapeuta, era muito mágico, né? Então, assim, quando depois de agora que eu determinei que eu assumiria essa parte mediúnica, né, energética, então, no começo eu estava tão massa, nossa, entra no campo, não que ainda não seja, mas é porque entro no campo, vejo aquilo da pessoa, vejo a vida dela, uau, tô acertando as coisas sobre a vida dela, uau, que legal! Até que começou a chegar as responsabilidades junto com isso, né? Até que chegou o dia de, olha, vamos ancorar a energia para essa pessoa aqui, ó, vamos levantar às 5 da manhã porque essa pessoa aqui precisa disso, ó, vamos doar energia para essa pessoa aqui. Então, tipo assim, quando a gente não acorda às 3 e pouco da manhã, né, com um bordinho básico, falando, oi, querida, vamos conversar. Então, para mim, hoje eu entendo claramente a responsabilidade. Hoje eu entendo só porque que eu desenvolvi minha mediunidade também agora, depois de uma certa maturidade, porque antes realmente eu não teria condição nenhuma, porque eu iria pregar peça no povo, com certeza eu iria daquelas, trago o seu amor por 5 dias. Eu ia adorar fazer isso. Seria Então eu aquela que bota feitiço nas coisas lá, seria aquela que divulga o feitiço para amarrar o companheiro, que não quer ser seu companheiro. Seria. Com certeza eu seria dessa, então é só por isso que eu acessei tudo isso e tive condições de estar trabalhando com tudo isso agora depois dessa determinada idade, porque hoje eu tenho maturidade.
para ouvir o cliente, hoje eu tenho maturidade para discernir aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que soma, aquilo que não soma. E principalmente hoje eu entendo que eu não sou só uma fofoqueira do astral que vai lá xeretar a vida das pessoas e saber o que está acontecendo. Chique, chique demais. É isso, bora lá, Stephanie. Lembrou? Tá difícil, tá vendo, gente, como todos nós somos Stephanie, médiums? É traga o isso, seu gente. traga o seu espírito em 3, 2, 1, Ele tá respire. navegando em algum lugar aí. Ai, meu pai. A A gente estava desafiadora hoje. aqui, para explicar, né, para a galera que está assistindo, a gente estava aqui conversando antes, falando de outras coisas, aqui brincando, rindo e tal, não sei o quê, quando a gente desceu a egrégora para começar a gravação, né, fez a nossa oração, nosso momento de conexão, nossa prece. A Stefania, na hora, sumiu da área, ficou assim, ó, com essa carinha que ela tá aí. Então é para vocês verem como é que nada é por acaso. Então, Nada. E como isso também é uma mediunidade, né? Porque e isso também é uma mediunidade, porque às vezes as pessoas não têm muita clareza disso, né? Então, gente, quando você chega naquele lugar que você dá uma sumida, ou que você tá ali horas bocejando, 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 sem ter nenhum motivo, Transmutando. transmutando essa energia, entendeu? Você está ali recebendo uma energia nos seus pontos de força, nos seus chakras, e você está ali ou recebendo ou doando uma energia, né? E, então, uhum. às vezes a gente vem desse negócio de que antigamente eu achava que mediunidade era só falar com o espírito, ou só ver o espírito, ou incorporação. Para mim era, quando eu não entendia muito, eu achava que era só isso. Então, mediunidade. Como eu não queria falar com o espírito, eu já era desequilibrada, eu não queria ver os escritos dos espíritos, eu muito menos incorporar espírito, então, para mim, não tinha conversa. Eu É, cascava fora. inclusive, existe vários tipos de mediunidade, né? Tem aquela que a pessoa desenha, escreve, como que chama? Da Psicografia. psicografia, né? Terapia. Tem a de música. Então, são vários tipos de mediunidade, a gente fica presa só uma, né? Sim. Para mim, eu comecei a ter consciência, assim, acho que deu um boom mesmo, 2 anos atrás, 3 anos atrás, quando eu vim aqui para Irlanda. Eu já tinha consciência dessas coisas, mas eu achava tudo bonitinho. Alice no País das Maravilhas, né? Quando eu ia pro ritual, eu sentia as energias, sentia as entidades trabalhando, achava aquilo magnífico, assim, mas eu não tinha consciência direito do que era, né? Assim, o que era aquele universo, eu achava diferente, porque eu nunca tinha acessado daquela maneira, e a ayahuasca, ela amplifica tudo, né? E aí, vindo aqui pra Irlanda, eu fiquei quase um ano sem consagrar a ayahuasca, e aí eu fui tomando conta disso, e aí eu vou contar um caso que foi a primeira vez que eu tive uma incorporação, e quase surtei, né? Eu não sabia que eu era médio de incorporação. E aí eu tava fazendo, pra quem não sabe, deixa eu pegar aqui. Peraí, dá um minuto. Peraí. É isso. Ela pausa a história dela no meio. E Eu aí. estava. Um segundo. Eu estava consagrando o meu rapé, que é uma medicina indígena, né? E estava fazendo o ancoramento de consagrar 3 vezes ao dia, onde amplifica muito mais os centros mediúnicos nossos. E eu não tinha a noção. Eu tava fazendo isso, e até um dia que eu senti as entidades conversando comigo, os mestres conversando comigo, mas eu tava assim, bem desequilibrada, porque eu enchi a cara de bebida e depois eu fazia meus ancoramentos, né? A responsabilidade zero aí. E aí, joinha, né? Tomara que quem me iniciou não ouça. E Stephanie tomara que quem perdendo estiver ouvindo a gente também não faça isso, tá? Não Se você faça faz, isso. pare. Stephanie perdendo o Mas direito de consagrar e ser xamã, em 2, 3, 1. mas é isso, né? Eu tava com tantas dores ali, tava agindo de forma consciente, queria estar no mundo espiritual, mas não queria seguir as regras que tinha que fazer. Então, eu consagrava os rapés 3 vezes no dia, mas se tivesse uma festa no dia seguinte, eu ia encher a cara, né? Então, era assim que eu fazia. E aí, até um dia que eu tava com o meu companheiro tomando café de noite, aqui no inverno escurece 4 horas da tarde, eu lembro que a gente sentou na mesa assim, e aí eu olhei para o nada e eu senti uma força muito grande, uma energia assim, um calor.
E aí, ele falando comigo, ele estava num processo depressivo, e eu só lembro de eu falando três frases. Você não está sozinha, você não está sozinha. Quando eu falei a terceira, eu senti gente, era um fogo vindo daqui, tomando conta do meu corpo. Quando eu assustei, o meu companheiro estava no outro lado, quando eu despertei, e eu trêmula. E aí, só que a gente descobriu que era uma entidade de luz, porque ali estava cheio de entidades que não era de luz e estava levando. E como que ele é um sujeito que tem que ver para crer, mesmo assim, né? Acho que não adiantou. Mas enfim, e aí veio esse ser, né? E foi a primeira vez. E aí ali eu falei, eu fiquei uma semana sem dormir com medo de incorporar de novo. E eu prometi pra mim que eu não ia mais permitir que a espiritualidade, que eu tô aterrorizada, usasse da minha espiritualidade assim. E aí eu fui entendendo como que funcionava, né? E aí, Não, não sei, e acho que pode falar. você trazendo isso, né? Aí eu lembro do episódio, né? Que assim, quando eu comecei a fazer, porque todo esse processo meu mediúnico, eu só assumi minha responsabilidade mediúnica depois dos processos terapêuticos, quando eu já era terapeuta, que aí eu comecei a acordar e ver como uma coisa estava conectada à outra. E então, quando eu comecei a descobrir os comandos, né? Então, assim, aquela doida do pêndulo, né? Que vai no supermercado e tá lá com o pêndulo, pendulando os alimentos. Então, quando eu descobri os comandos, eu usava sempre, toda hora, os comandos, toda hora, toda hora, toda hora. Quando eu descobri o comando das 7 direções de Arcanjo Miguel, eu lembro que eu viciei nesse comando. Viciei. Então, tudo eu dava o comando das 7 direções de Arcanjo Miguel. Miguel na frente, atrás, dos lados, acima, abaixo. Miguel, 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 Miguel. E a gente tem até um meme, né? Do tanto que eu chamava Miguel. E aí eu lembro que um dia chegou para mim uma informação assim, então, filha, recebi aqui uma informação, você tá mandando algumas energias e algumas entidades de luz embora. Falei, eu? Não, eu não faço isso não. Claro que não. E aí eu fui lembrar do comando das 7 direções de Arcanjo Miguel, porque ele é um comando que você dá ali, né, no exato momento que você precisa retirar uma energia do seu campo. E então, quando você pede a energia para se retirar, os espíritos de luz, muito bondosos como eles são e respeitam o nosso livre-arbítrio no extremo, se você não quer eles ali, eles vão simplesmente se retirar, eles vão embora. E aí eu lembrei que eu mandava todas as entidades Eu ali lembro de que você luz. contou isso pra gente. Inclusive, isso só Então, parou, minha mediunidade só voltou assim a eu ouvir quando a gente fez o curso que é onde a gente se conheceu, e aí numa troca, a gente tinha que fazer a leitura, não sei se vocês lembram, eu comecei uhum, a chorar de desespero. Que aí eu falei, eu não vou fazer isso, porque senão eu me remetia à incorporação. E aí, aos poucos, essa menina trabalhou comigo, né? Ela que me aplicou e falou assim, vamos voltando, tipo, trazendo consciência que não existia só uma maneira só de mediunidade, né? uhum. São várias. E aos poucos eu fui encontrando essa maneira de ouvir minha espiritualidade também, dando ouvido a essa sensibilidade. Então, as meninas estavam falando aqui agora sobre isso. Eu tô aqui aérea, gente. Eu tô aqui e tô em outro lugar, eu tenho certeza. Meu campo tá outro. Desde que naquela hora que a gente falou Incorporou. pra descer a Uhum. egrégora, que eu tava sentindo, eu comecei a sentir muito sono, e aí já eu sei que é um sintoma. Abrição de boca e sono, pode saber. Precisa ancorar. Isso acontecia muitas vezes quando eu estava trabalhando como healthcare, né? Como cuidadora de idoso. Eu lembro que eu cheguei numa casa de uma cliente, a cliente falou assim: você precisa dormir, minha filha. Eu abri a boca Engraçado, e né, você chorar. falar de sono, né? Que também é um sintoma, né, desse cansaço. Eu levei muito tempo para entender isso, esse cansaço, é, do porquê disso. Inclusive, até falei com a Stephanie essa semana, né, Fanny? Falei para você que eu estava muito cansada, porque Uhum. quarta-feira eu tive um trabalho energético e mediúnico no templo muito forte, e no outro dia, quinta-feira, eu estava capengada, carregando. Então, assim, enquanto eu não fiz a live, a live foi aquela abastecimento de energia que eu tive, de repor aquilo ali, né? Porque quando a gente faz o nosso servir e a gente está conectada com isso, é como se fosse uma bateria que te dá ali uma recarregada.
e eu tive que ter essa recarregada através da live, através daquilo que a gente falou. Aí eu voltei, terminou a live e minha dor de cabeça já tinha até passado. Eu mandei para vocês, né? Falei, gente, minha dor de cabeça tinha até passado. Por quê? Porque eu tenho resistência. Não é porque a gente é médium, gente, que a gente evoluiu, que a gente ascensionou e tal. Não, a gente passa os nossos E aí, processos Oxalá? e processos duros para poder seguir. Igual assim, eu mesma, as meninas que me acompanham mais, eu sou teimosa, eu sou pirracenta, eles falam, vai fazer, eu falo, não vou, vai atender, eu falo, não quero. Mentira, gente. Isso é tudo ela tá sendo humilde. Na verdade, aqui ninguém é resistente nesse grupo. Todo Ninguém. mundo. Aqui nós somos um trio que não tem resistência. E aí o corpo, ele dá sinais. Igual nós três somos três canalizadoras que precisa, nós temos dia certo para canalizar. E se naquele dia você não segue a sua canalização, gente, é batata. Eu, pelo menos, a minha cabeça dói, não tem remédio que resolve. Então, assim, a gente vai sentindo sintomas pela responsabilidade O de sono vem desenvolver. ter para mim. Olha que engraçado, gente. Isso é demais, né? O tanto que cada coisa é uma, cada realidade é uma coisa completamente diferente. E não tem isso da caixinha, né? De tipo, nem essa coisa da mediunidade ser uma coisa só, ou isso, aquilo, aquilo, aquilo. A mediunidade, existem muitas mediunidades, até Kardec, quando fala disso no livro dos médiuns, ele explica que aquelas mediunidades que ele datou ali são as que ele encontrou, mas que a gente podia, né, encontrar outras ao longo da jornada. E também essa coisa dos sintomas dessa sensibilidade. Para cada um de nós é uma coisa completamente diferente. E quando eu digo cada um de nós, eu falo inclusive para você que está ouvindo a gente. Mesmo que você acredite que você não é médium, você é. E aí basta você acreditar e integrar qual é a parte de você que está se conectando com esse sensível, porque você com certeza não está sabendo ainda. Mas, por exemplo, aqui comigo, quando é meu dia de canalização, e eu não vou para a canalização, é um dia que eu não rendo para fazer absolutamente mais nada, porque eu passo o dia inteiro com sono, que não é meu. Por quê? Eu tenho muito essa mediunidade do sonho. Então, eu sou a pessoa que eu falo, ó, vou ver essa questão, vou deitar 5 minutos, daqui a pouco eu volto com a resposta para você. Eu tenho essa facilidade. Então, quando eu quero canalizar, nem sempre eu vou canalizar aqui em estado consciente. Eu vou deitar, vou dormir e vou acessar a espiritualidade do outro lado. E quando eu não me predisponho a fazer isso, eu fico com sono o dia inteiro. Ou seja, é a minha forma de entender que isso está precisando ser integrado, de que isso está precisando ser visto. Outra coisa é que se eu sinto aproximação de qualquer entidade que queira se manifestar através de mim, eu começo a me tremer muito. Eu sinto muito a tremedeira aqui em cima, é uma coisa que é incontrolável. Eu não sei se todo mundo tem isso, mas assim, são questões que aparecem para cada pessoa e isso vai diferenciar, assim como as formas da gente desenvolver as nossas mediunidades. De qualquer forma, é preciso que a gente entenda aqui que isso não é superpoder de jeito nenhum. Às vezes, essa questão de você ter essa facilidade está justamente implicando no tamanho da tua responsabilidade com alguma coisa aqui. E não essa coisa do eu vim para ajudar. Não, você não é ninguém na fila do pão. Vamos com calma, pisa no freio. Você não veio para ajudar. Você veio para melhorar. Você veio para se melhorar. E se no meio do caminho você puder auxiliar no trajeto de algumas pessoas, ótimo, incrível. Mas para isso, primeiro tem que entender que quando a gente está agindo ali como médium, como um intermediário da espiritualidade, os primeiros seres a receberem as comunicações somos nós mesmos. Como nós. Então, antes da gente entregar para qualquer outra pessoa, isso passa por nós. E isso é Sim. responsabilidade nossa. E também, né, Babi, tirar esse estrelismo, né, é, é, eu vejo muito como uma energia, eu vejo muito a questão maternal por conta, né, de ressoar esse processo materno para mim. Então, eu vejo sempre assim, às vezes eu sempre explico para as pessoas, eu gosto de trazer a historinha para elas assim. Por que que às vezes a gente observa que mãe, em determinado período da vida, a mãe tem energia para fazer aquilo
Cara, tudo, não é? Porque determinado momento, quando mãe tem criança pequena, até um determinado momento, mãe consegue trabalhar, cuidar de casa, cuidar de não sei quantos filhos, cuidar deles tudo ali, cuida de marido, cuida de blá, blá, blá. Pum, a mãe faz. Por quê? Porque naquele momento que ela está maternando, ela tem um volume a mais energético para que ela supra ali aquela energia e doa aquela energia para aquele momento do materno, né? Do materno. A partir do momento que aquela criança cresce e você continua nesse processo do maternar, observa para você ver como você começa a adoecer. Então eu gosto muito de trazer isso, porque a mediunidade, ela é mais ou menos esse estoque de energia a mais que a gente vem, e a gente vem com ele com o propósito de servir, de doar ele para algum propósito. Gente, em N propósitos. Às vezes pode ser um ouvir que você escuta de uma pessoa e você está ali doando o seu ectoplasma, você está ali fazendo essa troca energética de um bom dia. Às vezes tem pessoas que veem para poder falar um bom dia. Você já viu que às vezes a gente passa, a pessoa fala bom dia, você fala, cara, bom dia, porque ele te dá um, né? Ah, eu não, porque eu de manhã cedo eu sou um perrengue. Então eu já acordo e falo bom dia. No começo que a minha voz é super grossa, eu falo bom dia. Então não dá. Por outro lado, eu venho com essa descontração, que tudo eu levo nesse momento, tudo que você vai falar para mim, você fala para mim, Fabiola, matei, escortejei. Eu falo, nossa, o que que nós vamos fazer agora para esconder esse corpo? Então, tudo eu trago para essa. Gente, não mate ninguém, não Renata, escorteje Renata, ninguém. Não me Renata, bota um pi na boca dela, porque a gente vai ser cancelada aqui pela plataforma, tá? Exatamente, Gente, a por Bota plataforma um favor. vai grande cortar a pi, vai gente. assim, pi na boca dela, Gente, Renata. não. Ela não sabe o Gente, que diz. Senhor, perdoai, não saber o que falar. É... Mas é porque eu entendi, num determinado período, que isso era a forma de transmutar energeticamente isso. Por quê? Eu demorei muito tempo a entender que quando eu passo em determinados lugares e eu dou essa gargalhada, essa alegria, certas energias me vê, olha aquilo, fala, oba, oba, ali é a festa. Bem, eles vêm, depois tem aí todo um trabalho por trás disso, de ser aí encaminhado para Encaminhado. encaminhado para os lugares que precisa ser. E aí, por muito tempo, eu me prendi na minha gargalhada. As pessoas falam, nossa, mas ai, você ri alto demais. Nossa, mas credo. Ah, não, e baixo. E aquilo foi me calando. E aquilo é um servir da espiritualidade. Eu demorei muito tempo a entender isso. Que era uma forma da espiritualidade trabalhar. Que a espiritualidade usa daquilo ali. Então, são N formas que a gente tem para estar ali servindo e doando esse ectoplasma, né? E junto com isso vem uma responsabilidade. E junto com isso vem um propósito. Então, eu vejo muito mediunidade como isso, sabe? Essa energia a mais que vem para servir, seja naquilo que você precisa servir, mas que se você deixa de fazer porque você ainda não está conectado com você, você começa a adoecer. Porque aquela energia não é minha, ela é pro todo, ela é para ser doada. E ela não pode ficar só para mim, assim como a minha gargalhada é para todos. Eu vou só falar um negócio que me veio aqui. É, mas aí as pessoas podem perguntar aqui, mas eu não quero trabalhar com minha mediunidade em alguma religião, ou desenvolver. Se todo mundo é médium, mas eu sou uma professora, eu tenho uma outra profissão, não sou terapeuta. Você pode canalizar para o seu servir. Então, o professor pode canalizar ali todo o seu servir com compaixão, com amor, o que está fazendo, um dentista, um médico, um enfermeiro. É, e aí eu trago o meu exemplo porque é o que eu vivi, né? Que ano passado, quando eu estava trabalhando ainda como cuidadora de idoso, eu estava trabalhando com a minha mediunidade lá o tempo todo, ajudando as pessoas e me trabalhando, gente, porque foi resiliência ali total. E teve um momento, eu sempre conto essa história, que quando eu fui avisada que uma cliente ia desencarnar. E aí eu falei assim, meu pai do céu, sério, essa coisa da minha cabeça, coisa louca, tô doida. O Sim. que que
E aí eu contei pra vocês, né, gente, vai desencarnar. Depois de 2 dias ela desencarnou, porque eu fui numa sexta que eu trabalhei, e no segundo ela tinha desencarnado. E era assim, surreal. E aí, muitas vezes eu entrava nos lugares, eu sentia que a energia estava sendo trabalhada ali, né? Teve uma casa que eu entrei, que o pai tinha Alzheimer, fiz muita amizade com a filha, e a mãe tinha depressão. E teve uma hora que a mãe chegou pra mim e falou assim: Stefania, eu não sei o que eu faço, eu não sei quem eu sou, eu não sei, sabe? E aí eu queria ajudar, minha primeira coisa, eu queria ajudar. E eu só ouvi assim: só seja você. Ou seja, quem tinha que ajudar era a equipe espiritual que estava ali, trabalhando. Eu não podia fazer nada, só ficar no meu cantinho Sim. calada. Então, assim, e às vezes a pessoa não vai ter uma mediunidade onde ouve, né? Mas só de estar ali fazendo o seu melhor, desenvolvendo, pedindo, fazendo uma oração, já está colocando a servir da espiritualidade. Então, eu senti trazer isso. Isso, e é muito engraçado você trazer isso, por causa que eu sempre tive um. É porque a gente pode falar, às vezes, as pessoas que. Existe muitas, né? A Babi falando do Portal dos Sonhos, aquelas pessoas que sonham com algo que logo em seguida acontece, né? Uhum. Sonha algo determinado com a pessoa e em seguida aquilo acontece. E por muito tempo eu me cobrei muito, porque eu sempre tive uma intuição de mandar áudio. Assim, do nada. Às vezes eu ou mandar uma mensagem, ou ligar para a pessoa, sempre. Eu estava aqui sentada e do nada eu pensava em mandar alguma coisa para alguém. E por muitas vezes eu falava assim, gente, mas que loucura é isso, né? Tô aqui sentada, mas que doideira é essa? Ele, para ali, deixa eu mandar. E por quê? Porque vinha cenas na minha mente, porque eu vejo como cenas, como se fosse tipo cenas de filme, assim, TV, essas coisas assim. Tanto é que o meu portal dos sonhos, ele funciona, mas com restrições, né? Devido à minha pessoa ter aí ainda algumas. Então, quando as meninas mandam alguma coisa, aí eu vou me lembrando, aí eu começo a falar, nossa, é mesmo, a gente estava assim, em tal lugar, fazendo isso e aquilo, pá, tá. Porque aí vai descendo os blocos das cenas que eu vou vendo. E por muito tempo eu falava assim, gente, não, mas que loucura, eu tô doida, porque eu tô aqui sentada aqui, eu tô vendo uma cena do que tá acontecendo lá na casa da Stephanie. Como assim eu tô vendo a Stephanie passando isso aqui? E muitas das vezes eu me cobrava por eu não falar. Porque eu não entendia, então eu não falava, então eu ficava com medo, eu falava, gente, o que que a Stephanie vai pensar se eu agora do nada mandar uma mensagem para Stephanie, tá boa? Tá dormindo? Tá dormindo? Não, né? E aí? Hoje eu já trago isso com muita leveza, né? Então, assim, hoje eu já sei abordar isso e tudo mais, mas por muito tempo eu não entendia que isso era uma forma de comunicação que tinha através do meu canal, que sempre foi esse canal fluido, e que eu tinha essa sensibilidade de, às vezes, estar aqui na minha casa, pensar na pessoa, ou pensar e logo em seguida a pessoa me ligar. Mas não, e eu falo, tava pensando em você, agora hoje eu já acho bom, né? Meu canal tá funcionando. O auge, tá aí, o auge. Hoje, agora eu já adoro testar. Então, gente, pense em mim e me liguem. O auge, gente. Mas isso que você trouxe, né? De você sonhar e realizar, é a questão dos sonhos premonitórios, uma coisa que eu sempre tive também. E quando eu era criança, obviamente, eu ficava desesperada, né? Porque sonhei num dia, no outro aconteceu, o que que é isso? Um filme. E aí é bem babado mesmo, mas isso é pano para outra manga. Uma outra vez a gente fala aqui sobre isso. E só lembrando que você falou das direções de Miguel e tal, dos comandos. Aqui no canal, gente, tem várias orações que a gente coloca para vocês, comandos também para vocês fazerem antes de dormir, para se proteger e tudo mais, assim como esse que a Fabi está falando. Eu não sei se já está aqui no canal ou se vai ainda quando você estiver Ele vai. ouvindo esse podcast, mas procura por aqui que a gente tem várias coisitas aqui para vocês irem trabalhando essa coisa no campo energético de vocês. E é isso por hoje. A gente pode sempre trazer mais sobre esses assuntos, mas basicamente o que a gente gostaria que vocês ficassem aqui é com essa ideia de que não importa quem vocês vejam lá na frente, e que vocês coloquem nesse lugar de mestre de vocês, porque são pessoas muito sensíveis e que se conectam com a espiritualidade. Não são pessoas melhores do que vocês, tá? Só estão
mais tempo ali exercitando essa faculdade. Todos vocês são médiums, todos nós somos. Basta que a gente encontre a nossa forma de fazer essa leitura de como que a gente está se comunicando aí com essa espiritualidade e o que que a gente pode fazer de útil com isso, principalmente para nós, porque a nossa jornada é primeiramente sobre nós enquanto indivíduos e menos sobre o outro. Então, tenham autorresponsabilidade também com essa questão da mediunidade, com a sensibilidade. E é isso, a gente agradece a vocês que ficaram até aqui, que escutam a gente. Não esquece de compartilhar com quem você gosta, que acha que vai se interessar por esse tema. Curte aqui pra gente e, Compartilha. e comenta aqui também o que você achou, o que você sente desse tema. E a gente vai adorar saber o que você está pensando aí sobre essa questão da mediunidade e da autorresponsabilidade. Temos Isso mantra? mesmo. Mantra do dia, respire, feche seus olhos, pense no amor da sua vida. Em um, dois. Tô brincando, gente. Não vou trazer o amor de volta, não, hein? Vocês se ligam no podcast aí, hein? Se Tchau para todo liga, hein? mundo. Se liguem. Beijo. Não A dá minha para cara de confiar. sono. Peraí que a Stephanie tá no delay de finalizar, gente. Calma. Stephanie, paz e amor. Não, tô nesse naipe, cara. É sobre isso, gente. É isso. Beijo, até a Beijo. próxima.